Uma vez uma pessoa falou assim: Zé, você começou a igreja, eu vi que estava legal, está indo bem, você podia compartilhar da sua visão? Eu falei: eu não tenho para compartilhar nenhuma visão. Aliás, eu tenho algo antigo, mais velho, está lá embaixo, está embaixo do monte de livro que você já leu, está lá, Evangelho. Volta para Cristo, volta para a essência. E eu não descobri nada novo e não tenho mérito nenhum. Aliás, eu sou dos mais incapazes. Eu preciso voltar a cada dia aos primórdios para entender os princípios. Não tem a ver com o líder, não tem a ver com a sua visão. Não tem a ver com o empreendedorismo individual de um ser extracapacitado pelos céus, diferente dos outros seres humanos. Porque quanto mais Cristo está em mim, mais igual eu sou e menos destacado. Meu orgulho se desfaz, minha ganância se desfaz, minha necessidade de poder se desfaz, minha vontade de subjugar pessoas se desfaz. E quanto mais eu recebo de Cristo, e quanto mais na minha espiritualidade eu sou cheio e agraciado por Deus, mais comum eu sou. Estamos em João capítulo 15, estamos falando sobre a videira. O Evangelho é a orientação de tudo o que fazemos, é o pressuposto básico de todas as nossas ações e pensamentos. Nossa família, nosso lar, nossas amizades, nossos parentes, nossas relações comerciais, nossas relações eclesiológicas, nossa irmandade, nossa vida como igreja, como comunidade de Cristo, nossa missão, nossa vida social, nossa vida econômica, política, tudo que pensamos parte do Evangelho. O reino de Deus e seus valores ocupam não apenas um lugar na nossa vida, mas ocupam a nossa vida. Quando Cristo nos diz que nós devemos nos ligar na videira e que somos dele e que o fruto que damos parte dele e o Pai é o agricultor, não é porque nós teríamos uma parte do galho ligado na videira e outra parte em outro lugar e outra em algum outro lugar, como se nós tivéssemos uma multiplicidade de fontes e recursos de diferentes lugares, ainda que tenhamos aprendizado nessa terra de diferentes lugares. Me parece que o crivo, o filtro e a fonte Evangelho é a que permite que só percorra esse tronco aquilo que de verdade é reino de Deus. E se porventura algo diferente ouvimos ao nosso redor, Paulo diz: examinai tudo e retende o que é bom, é porque aqueles princípios e verdades se alinham fundamentalmente com os princípios do Evangelho, ainda que as fontes das quais tenhamos recebido aquele recurso não saiba disso. Eu estava gravando o pensamento do isolamento dessa semana, agora na sexta-feira, e o assunto da próxima sexta nós estamos falando sobre idolatria. A idolatria pessoal, a egolatria, a idolatria de pessoas, a idolatria de lugares, a idolatria, enfim, de uma certa forma, tudo que vem e vira uma religião para nós. E na sexta-feira o tema é ideologia, né? E eu me lembrei da música do Cazuza: ideologia eu quero uma para viver. E estava dizendo, isso que ele disse está na Bíblia. Está em Gálatas 1:6. As pessoas procuram uma boa nova, procuram uma notícia, procuram um argumento e um pensamento que oriente a sua existência, onde ela encontre sentido e vida. É o que Paulo combate em Gálatas capítulo 1, de 6-8. E eu estava dizendo, essa frase do Cazuza, ele não sabia, mas esse pensamento está nas Escrituras. As pessoas de verdade procuram mesmo uma crença para orientar a sua vida. Essa necessidade do ser humano está escrita aqui.
Portanto, quando nós encontramos qualquer tipo de pensamento nesse mundo, ele só faz sentido para nós se quando passa pelos filtros do Evangelho e da graça, ecoam dentro de nós como verdade a partir de Cristo. Por que você está falando essas coisas, Zé? Porque o tema de hoje é João 15:4. Nós vamos voltar ao pensamento quando Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. A Bíblia Mensagem, que é uma paráfrase, de Eugene Peterson, para você que tem as mídias sociais, os streamings, no Spotify você encontra a Bíblia, a Mensagem, toda ela falada, E eu gosto de ouvir. Aí eu estava ouvindo a videira, estava ouvindo João 15, 14, 15, 16, 17, Fiquei ouvindo como é a paráfrase de Eugene Peterson. E neste verso ele diz assim: morem em mim do jeito que eu moro em vocês. Porque quando um ramo ele está ligado a um tronco, a um caule, e no caso aqui a videira, se você tentar cortá-lo, você vai perceber que existem fibras deste ramo que fazem parte tanto do ramo quanto da videira. Como se aquele ramo fosse também enraizado naquele tronco central. E você sabe, quando um galho quebra, você vê lascas da fibra que são de ambos. Porque a vida do ramo está dentro da vida daquele tronco. Assim como a nossa vida é ambientada dentro de Cristo, ao mesmo tempo que essas fibras também estão no ramo, porque Cristo também está enraizado em nós. E essa é uma união mística, misteriosa, sobrenatural e vivificante para nós. Porque a vida está se enraizando em nós, assim como nós estamos vivendo nela, que é Cristo. E é isso que nos torna pessoas mortas para esta existência. Porque à medida em que a vida de Cristo toma conta de nós, a nossa própria desaparece. A nossa própria vai deixando de existir. Em Jeremias 31, 33, esse texto mesmo. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. A profecia de Jeremias sobre o futuro para Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu povo, e eu serei o seu Deus. Eu estou falando decora outra versão. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias já falava sobre uma nova condição do chamado povo de Deus, que se confundia com uma nação, e hoje não mais. Hoje não mais. A igreja não é igual a Israel, nem o Brasil é Israel, nem Israel de hoje não é mais aquele Israel. Aquele Israel acabou. Agora as minhas leis eu vou colocar na sua mente e no seu coração. Os meus princípios vão estar dentro de vocês. Jeremias falava sobre a vida em Cristo. E sobre o Logos, o verbo de Deus, a própria palavra que se fez carne, habitando dentro de nós. Na teologia falamos sobre a união hipostática, Cristo completamente Deus, encarnado como um ser humano completamente homem. O verbo se fez carne, e nós somos carne a cada dia sendo cheios do verbo. Cristo era o verbo pleno em carne, e nós somos carne a cada dia aprendendo do verbo.
Ele escolheu habitar entre nós e morrer, ressuscitar pela nossa redenção e salvação, e depois opta por habitar e morar dentro de nós. Por estar aqui, sondando o nosso coração, sondando nossa mente, apontando para nós o que é o nosso pecado, qual a falha da nossa justiça e qual é o juízo. E como Ele se fez justiça na cruz e começa a transformar o nosso jeito de pensar e ser. Eu permanecerei em vocês. O segredo da nossa existência eterna está no fato de que a vida veio de Deus e habita em nós. E enquanto não vivemos essa eternidade, aqui, nesse dia a dia, já somos orientados por este Evangelho, por esta verdade, porque o próprio Verbo habita dentro de nós. O maior desafio que eu e amigos meus, irmãos, pastores, líderes, pregadores têm, como Paulo escreve, eu tenho dores de parto, até ver Cristo formado dentro de vós. É dar a você o Evangelho, a lógica do Logos, a lógica de Cristo, para que tudo que você faça parta do Evangelho. Nós temos experiências pessoais, nós temos o nosso temperamento, em parte genético, em parte adquirido. Nós temos a educação que recebemos, exemplos dos pais, o meio onde vivemos que nos influencia, nosso caráter, nossa psique, traumas ou sucessos, o que somos e quem somos, é uma resultante de infinitas variáveis ao longo da nossa existência. E algumas delas quase impossíveis de serem arrancadas de dentro de nós. E alguns comportamentos e reações são tão apaixonadamente abraçados por nós, porque é o que somos. Fazer morrer esta natureza é um trabalho árduo e doloroso. O Evangelho nos agride todos os dias. Ele nos afronta, Ele nos coloca no nosso lugar, e essa talvez é das maiores dores que o ser humano carrega, quando ele tem que ser ferido na sua alma, na sua mente, na sua maneira de viver, quando os seus comportamentos são colocados em xeque, quando os seus pensamentos, decisões e reações são colocadas em xeque. Ser transformado dói. Reconhecer nossa humanidade dói. Reconhecer nosso pecado machuca. Mas não existe outra maneira de termos uma vida pacífica pisando nessa terra, a não ser com a redenção de Cristo. Temos lapsos, lampejos de vida, mas a verdadeira vida é Ele. O Verbo encarna em nós. João capítulo 6, verso 56, Jesus disse no seu discurso que a multidão o abandonou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Por mim. Nos alimentamos dele, da sua palavra, da sua verdade. Ela é o nosso escudo, ela é a nossa força. Queridos irmãos da Casa da Rocha, mais do que nunca, nessa pandemia, você precisa voltar para as Escrituras, ou se voltar para as Escrituras. Eu não sei se você tem hábito de leitura, se você não tem, dane-se isso. Você tem que.
Se você quiser ter vida. Nós temos uma tendência ao relaxamento muito grande. Quando estamos diante de um risco, um perigo ou algo desconhecido, nós corremos para Deus. Mas quando a gente percebe que a situação não é tão perigosa e que a gente já está se habituando com o que está acontecendo, nós imediatamente o abandonamos porque achamos que não tem mais perigo. Porque Deus é uma pessoa, um lugar para onde eu corro quando eu estou em risco. Porque quando não há risco, deixa comigo que eu sei como viver. Esse é um grande risco, ter esse pensamento. Você precisa ir para as Escrituras. Você precisa ter um tempo do teu dia que você ora, medita, fala com Deus e segue. E vive o teu dia em comunhão com Ele. Ainda mais no isolamento, ou você que precisa sair e que está no trabalho e que está assustado. Converso com algumas pessoas, aliás, conversei com uma pessoa na outra semana que disse: eu tenho muito medo, mas eu tenho que voltar a trabalhar. A empresa chamou, já tem flexibilização, eu tenho que ir. Vou de luva, álcool gel, máscara. E que já viu, gente que já viu na sua família gente contaminada. Aliás, temos orado aqui, né, por pessoas que têm gente na família assim. Permanecermos nele. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Falando sobre a presença de Deus em nós, temos, porém, este tesouro, que é o próprio Espírito, em vasos de barro, que somos nós, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Sofremos as situações, mas não somos aniquilados, porque este vaso de barro tem uma presença que permanece em nós. Permanece em nós para que sejamos frutíferos. É o que diz João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos criou para sermos frutíferos. Ele nos idealizou de antemão para as boas obras. Eu escolhi vocês para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Que tipo de reação e obras nós poderíamos esperar de quem já não é? Porque Cristo habita nele. Tem um exemplo, eu não me lembro agora em que livro que eu li. As muitas letras me fazem delirar. Mas é um exemplo muito interessante. É um exemplo em inglês, foi num livro, porque era em inglês o livro, mas enfim. Mas eu traduzi para o português para ficar fácil o exemplo. Imagine, já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Não estou dizendo que seja possível, não estou dizendo. Mas imagine que fosse possível você receber o espírito de outra pessoa. Somos cristãos, não cremos nisso, né? Agora o Zé virou espírito, está falando alguma coisa. Tá. Só explicando, faz de conta, tá? Faz de conta que o espírito de Shakespeare, que já foi, pudesse entrar em você. Já pensou? E aí então, não era mais você, era o Shakespeare. E você ia escrever as peças e os textos, e todo mundo ia falar: poxa, mas é o João, mas o que ele está escrevendo não é o João. Já pensou
Se o espírito de um grande piloto de Fórmula 1 que já tenha partido, José Carlos Patti, brasileiro, né? Ayrton Senna, vamos pensar que, se fosse possível, que o espírito de um grande piloto entrasse em você. Você entraria numa pista, era você, mas cara, como é que esse cara está pilotando assim agora? Como é que ele está fazendo? Não é ele que está fazendo isso. Já pensou se fosse possível? Não, estou dizendo que seja possível. Para você que é um cristão e assiste a pregação, não estou dizendo que é possível, mas imagine que fosse. Imagine que fosse possível. Que o espírito de um grande atleta entrasse em você. O espírito de um grande pensador. Albert Einstein, já pensou? Meu Deus, você sentava na sua faculdade e as suas provas, o que aconteceu com ele? É que não é ele. Imagine que fosse possível, não que seja. Vamos dizer que fosse possível, não que seja. Vamos dizer que fosse possível que o Espírito de Deus entrasse em você, não que seja. Vamos dizer que fosse possível o Espírito de Cristo entrasse em você. E aí você seria bondoso, generoso, complacente, misericordioso, saberia ouvir, saberia se calar, saberia falar, seria equilibrado, ponderado, seria generoso, seria justo, seria correto, seria honesto. Porque alguém diria, mas não é você. Não, mas seria o Espírito de Deus, mas não que seja possível. O problema é que esse é possível. Esse é o problema. É possível. É o plano de Deus. Temos um problema aqui. Por que o Espírito de Deus habita em nós e nós não agimos como Ele? Continuamos com intolerância, ódio, falta de compaixão. Eu tenho conversado, você sabe, com muita gente, né, nessa época de pandemia. Nossos aconselhamentos e bate-papo acontecem muito pelas redes sociais, por WhatsApp, chamada de vídeo, Zoom. E algumas famílias estão bastante amarguradas. Foi tema da nossa conversa essa semana entre nós, os pastores, e oração também pela igreja e pelas famílias. O Espírito de Deus habita em nós. Como disse Jeremias, as suas leis estão escritas no nosso coração e impressas na nossa mente. A única maneira de termos unidade verdadeira é se todos nós deixarmos de ser nós para que sejamos Cristo. Por isso Paulo diz, habite em Efésios, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem que habitar aqui. Fazei morrer vossa natureza carnal pecaminosa, é o que ele diz. Enchei-vos do Espírito com salmos, hinos e cânticos, salmodiando e glorificando a Deus. Cada dia mais o Evangelho nos ensina, eu preciso desaparecer, para que o Espírito de Deus tenha lugar. Gálatas 5,17, tema dos nossos encontros com os homens da igreja. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Temos uma guerra dentro de nós. Efésios capítulo 3, verso de 6 a 11. O mistério, Paulo fala muito sobre isso e em Colossenses também. O mistério que estava escondido durante tanto tempo é que os gentios, esse é o mistério, são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui instruído, ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o mistério, que não é mais uma nação e não é mais um Israel. Agora é Deus dentro de todo mundo. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas.
E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Esse é um grande mistério que nós não entendíamos, estava escondido. O povo de Deus era o povo de Israel, mas quando veio Cristo, esse mistério se revelou. Por um tempo houve necessidade de que fosse daquela forma. Agora, Cristo é tudo, em todos. Ele está em todos. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos, tudo dentro de todos. Colossenses capítulo 3, verso 11. Aqui não pode haver mais grego, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando nós estamos ligados na videira e Ele permanece em nós, dizemos como Paulo: já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé. Quando eu fui colocado como um ramo da videira, a minha vida se enraizou nele e a vida dele se enraizou em mim. E o seu Espírito passou a habitar em mim. E quando as pessoas olham para mim, dizem: mas é o Zé. Mas ele está fazendo coisas que naturalmente não seria dele. É, porque agora o Espírito de Deus está dentro dele. É incrível isso. Fomos criados e idealizados para as boas obras. Escolhidos para que dessemos fruto. Para que a vida de Deus aparecesse em todo o ambiente em que pisássemos. E aonde tem gente que tem o Espírito de Deus dentro de si, Cristo é tudo em todos. Eu já ouvi muitos discursos sobre, unidade da igreja. Não se luta pela unidade da igreja. Não se trabalha por ela. Ela simplesmente existe. Porque se todos têm o mesmo Espírito, todos andam em concordância, porque têm os mesmos princípios e os mesmos valores, e tudo é Cristo e Cristo está em todos. Aos maridos, você precisa mais da palavra de Cristo e de Cristo no seu temperamento, na sua paciência, no seu amor, no seu diálogo com os seus filhos e esposa, mais da sua compaixão, mais da sua amizade, alegria, temperança, mais do bom humor que vem de Cristo. Sabe o que falta para os maridos? Simples, falta a Cristo. Sabe o que falta para as esposas que também estão igualmente cansadas, trabalhando dobrado agora dentro de casa, com todo mundo em casa? Vai precisar de mais paciência. Maridos e filhos vão ter muito mais cooperação, mas não é eles, é o Espírito. É que eles permitiram que Deus falasse dentro deles. Ajuda, reparte, se doe. Levanta dessa cadeira, ame, socorra. Os filhos, avisar eles que existe um mundo fora do seu quarto. Interaja, ame, seja como Cristo. Acho que aconselhamento familiar e aconselhamento de casal se resume simplesmente ao fato de que tem que todo mundo morrer. Porque se eu me alimentar dessa palavra, eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês,
a vida vai ser outra, é o que Cristo nos ensina. Eu permanecerei em vocês, eu sou tudo dentro de todo mundo. A igreja não é o lugar onde as pessoas estão unidas porque têm um mesmo objetivo. Elas estão unidas porque são um corpo. Porque têm um mesmo espírito. Às vezes se reúnem sem nenhum objetivo, só para bater papo, comer uma pizza e se alegrar. Elas estão juntas porque elas são parte de um corpo. Não é uma multidão que se reúne porque vai ter uma noite de vitória e cada um quer ter a sua. Apesar de que Deus é um Deus de vitórias, eu não nego isso. A motivação do ajuntamento não é porque elas têm a mesma visão. Ah, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Essa pessoa está fora da visão. Pessoas são descartáveis, chutáveis, passíveis de serem excluídas ou colocadas de lado, porque elas não comungam da mesma visão da igreja, que geralmente é a, entre aspas, visão do líder que está à frente. É o cara que está em cima da cadeia alimentar. É tipo o Rei Leão. E aí quem se desalinha com a visão dele não tem espaço. Está fora da matilha e vai ter que caçar em outro lugar. Aqui só tem a comida quem pensa como eu penso. Então, corpo de Cristo não tem nada a ver com isso. Pode até ter pessoas que são do corpo e fazem parte dessas organizações, porque o corpo de Cristo está espalhado sobre a terra. Mas nós não defendemos uma mesma visão. Nós estamos todos juntos aprendendo com o Evangelho a sermos uma nova criatura, a enxergarmos com os olhos de Cristo a dor que nos cerca, e a entendermos o que foi que Ele viu lá em Mateus 9:37 para dizer: vocês estão vendo essa multidão aqui? Para os discípulos, eles estão famintos, cansados, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Peçam ao Pai para que mande mais trabalhadores para a seara. Eu não vou eleger um de vocês como chefe, porque é isso que o que nós precisamos é de um grande líder. O que nós precisamos é de um novo Moisés. Jesus dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro no meu lugar. E vai chegar aqui o grande libertador. Entendeu? E ele vai fazer um grande movimento. Ele disse isso alguma vez? Não. Vocês estão vendo a dor das pessoas? Cabeça só tem um, ungido só tem um, eu. O que vocês precisam é entender o que eu entendo e juntos pedirem a Deus para que mande mais gente, para que juntos cuidem de outra gente e juntos sejam corpo de Cristo. Porque só quando Cristo estiver em todos e todos ligados à mesma videira, é que todos terão tudo, porque tudo estará em todos e todos vão comungar da mesma, entre aspas, visão, já que vamos usar essa palavra, que nada mais é do que o próprio Evangelho. Uma vez uma pessoa falou assim: Zé, você começou a igreja, eu vi que estava legal, está indo bem, podia compartilhar da sua visão? Eu falei: eu não tenho para compartilhar nenhuma visão. Aliás, eu tenho algo antigo, mais velho, está lá embaixo, está embaixo do monte de livro que você já leu, está lá, Evangelho. Volta para Cristo, volta para a essência. E eu não descobri nada novo e não tenho mérito nenhum. Aliás, eu sou dos mais incapazes. Eu preciso voltar cada dia aos primórdios para entender os princípios. Não tem a ver com o líder, não tem a ver com a sua visão. Não tem a ver com o empreendedorismo individual de um ser extracapacitado pelos céus, diferente dos outros seres humanos. Porque quanto mais Cristo está em mim, mais igual eu sou e menos destacado. Meu orgulho se desfaz, minha ganância se desfaz, minha necessidade de poder se desfaz, minha vontade de subjugar pessoas se desfaz.
E quanto mais eu recebo de Cristo, e quanto mais na minha espiritualidade eu sou cheio e agraciado por Deus, mais comum eu sou. Nesse chão de meu Deus, dos homens de carne e osso que pisaram nesse chão, o mais espiritual que existiu se chamou Jesus Cristo. Ninguém foi mais espiritual. Pode pegar quem você quiser na história do mundo. Ninguém foi. Era o próprio Deus em carne. Ninguém foi mais espiritual do que Jesus. E nesse chão do meu Deus, na história dessa humanidade, ninguém foi mais humano, no real sentido da humanidade, do que Jesus. Que não tinha preconceito algum com ninguém. Que amou indiscriminadamente. Que curou quem o maltratava e morreu por quem o odiava. Que repartiu, que sentou, que ouviu, que doou. O homem mais espiritual da terra foi o mais humano dessa terra. E nós babamos por encontrar líderes que são espirituais e estão acima de nós. Eles são intermediários no médio Olimpo, entre os deuses e nós. E nós queremos trazer nossas oferendas e pôr as mãos nos seus pés. E queremos que eles nos toquem para que recebamos um pouco da sua meio divindade, porque são tão espirituais quando saem do seu gabinete que já saem flutuando. E por isso tudo que eles falam é lei, e nós curvamos a cabeça, somos subjugados a eles, e tudo que pedem nós fazemos, estamos debaixo das suas visões, porque são pessoas escolhidas por Deus para estarem acima de nós. Outra frase famosa é que todo menino quer ser homem e todo homem quer ser Deus. Só Deus é que quis ser menino e se fazer como os homens. O tamanho da nossa vida espiritual ou da nossa espiritualidade não se resume ao quanto nós descolamos da terra, mas o quanto estamos enraizados nela, iguais ao nosso semelhante, para o bem daquele que nos cerca. Nós invertemos valores. Não há uma promessa na palavra de que teríamos outros Cristos, e nenhuma promessa de Cristo de que Ele levantaria outros representantes aos quais devêssemos dobrar nossos joelhos. Mas Ele disse que o seu Evangelho faria com que todos nós nos curvássemos diante dele e declarássemos que Ele é o único Senhor. Estar ligado à videira e permanecer nele, e Ele permanecer em nós, é a razão da nossa pacificação, da nossa humildade e da nossa frutificação neste mundo. Paz seja com todos. Começa de novo dentro do seu lar. Começa de novo dentro da sua casa. Senta com o seu filho, abre o coração. Senta com o seu pai e faça a mesma coisa. O esposo com a esposa e vice-versa. A partir de Cristo, fonte inesgotável de vida, que coloca dentro de nós rios de águas vivas, uma fonte inesgotável que jorra para a eternidade. A compreensão e o amor de Deus em nós, porque Deus é amor, é que nos torna pacificadores. Até aqui Deus nos ajudou. A gente chegou até aqui agora. Ele nos deu graça. Já passamos momentos piores. E por pior que seja a nossa condição, aqui estamos nós, em mais um domingo, sentados à mesa do Cordeiro. Como lemos aqui em João 6, comemos e bebemos do Cordeiro, e Ele se enraizou em nós.
Mate um pouquinho mais de você nessa manhã. Dá uma sepultada um pouco mais no teu velho homem. Permita que Jesus Cristo mortifique você mesmo. É doloroso, eu sei, dizer essas coisas, reconhecê-las e pior, confessá-las e dizer: me perdoe, gente, eu estou errado. Nossa vida gira em torno da videira porque somos ramos dela. Por maiores que esses ramos sejam e por maiores distâncias que eles se alonguem dentro das treliças de uma vinícola, eles estão ligados a uma videira e vão dando fruto por onde quer que passem. Seja assim o nosso lar, seja assim a nossa família, seja assim a nossa vida. Vou pedir para o pessoal do louvor se posicionar aqui, nós vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua obra redentora. Obrigado pela tua vida, Senhor, em nós. E obrigado porque mesmo no meio dessa situação tão difícil que temos vivido, nunca foi tão claro para nós que nós precisamos viver Cristo, viver a sua palavra em tudo o que fizermos. Nunca isso foi tão importante, Senhor. Nossos ânimos estão à flor da pele, nossa ansiedade, taxas elevadas, nossa paciência quase esgotada, tanque vazio, nosso tédio, nossa desesperança. Mas se tu és tudo em todos, então manifesta-te em nós, Senhor. Se manifesta, Senhor, na nossa vida. Manifesta-te dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Reconcilia lares. Que a lógica do Evangelho governe a nossa vida. Que só busquemos redenção nele. Que possamos dizer não a todo tipo de sofisma que quer nos abduzir, para que nossa mente e coração sejam regidos por qualquer coisa que não o teu Evangelho. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso. Torna-nos, Senhor, gente da paz. Porque se nós permanecermos em Ti, o Senhor disse que o Senhor vai permanecer aqui dentro de nós, moldando-nos e transformando-nos. O Senhor nos designou de antemão, em Cristo, desde o princípio, para as boas obras, para darmos frutos, para vivermos para a Tua glória. Isso seja verdade para nós, Senhor. Verdade para nós. Tudo que fizermos seja para a Tua glória. Abençoa, Senhor, esse momento que teremos agora, juntos. Nós juntos aqui, famílias nas suas casas, juntos pela tela, comungando do mesmo Senhor. Nos alimentamos do seu corpo, do seu sangue, disse Jesus. Nós comemos e bebemos em memória de Jesus Cristo, pelo que o Senhor fez por nós. E além do que trazemos na memória, possamos trazer na alma e no corpo o verbo de Deus. Purifica-nos, perdoa-nos, santifica-nos na Tua palavra, porque faremos isso para a Tua glória, em memória de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.